Bom dia! Elisandra Riguer por aqui para mais um tempo com Deus, mais um tempo onde nós nos colocamos na sua presença. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós podemos te louvar, exaltar o teu santo nome, declarar a tua presença nas nossas vidas. Coloca a tua mão sobre esse dia e abre a nossa mente para receber essa palavra poderosa. E hoje o que eu quero compartilhar com você está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, que fala a história de Gideão. Sim, o povo de Israel, nessa época de Gideão, sofria muito. Eles eram roubados pelos midianitas. Esse povo foi tão roubado, os midianitas destruíram tudo aquilo que eles tinham e eles precisavam se esconder. Então, aquele povo todo que veio para essa terra de Canaã para viver as maravilhas, começou a perder tudo. E um dia esse povo decidiu orar e perguntar a Deus, por que nós estamos vivendo isso? Deus, por que isso está acontecendo com nós? E aí então Deus mandou um profeta para responder a eles. E esse profeta disse assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Eu expulsei os inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Deus está dando uma dica aqui para nós. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou falando. É a primeira coisa que nós aprendemos com essa palavra. Se nós ouvirmos e não quisermos obedecer, tá tudo bem. Mas nós temos consequências naquilo que Deus diz, faz isso, e nós não fazemos. O que aconteceu aqui? Deus disse muito claro, mas vocês não quiseram me ouvir. Deus está falando assim, se vocês estão passando por isso que vocês estão passando, é porque vocês decidiram o futuro de vocês. Vocês simplesmente não obedeceram ao que eu falei para vocês fazerem e agora vocês estão aí, passando por isso. Mas eu sou Deus e eu não tenho nada a ver com isso. A escolha foi de vocês. Meu Deus, como isso nos ensina. Eles estavam sofrendo as consequências das próprias escolhas. Quantas vezes nós vivemos consequências das nossas próprias escolhas? O Senhor dá uma ordem aqui na palavra. Nós precisamos abrir a Bíblia, nós precisamos entender o que Deus quer falar ao nosso coração e precisamos saber o que nós devemos obedecer para não ter consequências ruins para nossas vidas. E Deus aqui deixou claro, vocês não quiseram me ouvir. O que vocês estão vivendo é o que vocês escolheram. Porém, todavia, entretanto, existe um Deus que é misericordioso. Deus mandou um anjo. E esse anjo foi para debaixo de um pé de carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Está lá no capítulo 6, versículo 11, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, porque estava com medo, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Você é corajoso e o Senhor está com você. Queridos, eles estavam vivendo muito tempo difícil. Eles estavam vivendo roubo de colheitas, sem animais. E é nesse cenário que o anjo encontra Gideão. E ele estava escondido. Queridos, o lagar, aqui onde ele estava malhando trigo, não era para malhar trigo. Era para pisar uvas. Ele estava escondido, ele estava tentando sobreviver, ele estava tentando não ser visto, não ser encontrado. E então Deus aparece e diz assim: o Senhor é contigo, você é corajoso. O Senhor é contigo, você é corajoso. Imagina a cena, uma pessoa escondida com medo
fazendo tudo escondido, Deus chama ele de corajoso. Como assim, Elisandra? Porque quem estava escondido era Gideão. Mas Deus sabia que Deus tinha criado para aquele homem ser. Deus criou Gideão. Deus sabia o que tinha dentro de Gideão. Olha como Gideão se via. Gideão respondeu para Deus, lá no versículo 15. Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Meu Deus! Deus falou sobre propósito. Gideão estava falando sobre as suas limitações. Deus falou sobre o chamado de Gideão. Gideão estava falando sobre as suas fraquezas. Deus estava falando sobre o futuro, o propósito maravilhoso que Deus tinha para Gideão. E Gideão estava falando do passado. E nós, queridos, nós somos iguais a Gideão. Deus nos dá um propósito maravilhoso. Deus declara na palavra, na Bíblia, que nós vamos ter um futuro abençoado se nós o ouvirmos e o obedecermos. E o que a gente fala? Não, Senhor, isso não é para mim. Isso não é para mim. Isso aí é para fulano, para ciclano, não para mim. Sabe, Deus nos chama para crescer. E nós, às vezes, nos lembramos dos nossos fracassos, dos fracassos da nossa família. Nós acreditamos que devemos viver o que a nossa família viveu, os nossos parentes viveram. Deus está chamando, ei, eu quero que você avance. E nós lembramos de todas as limitações que nós vivemos. Sabe por quê? Porque nós vivemos na insegurança. A insegurança é perigosa. A insegurança distorce quem nós somos em Deus. Ela faz com que nós vejamos a nossa fraqueza maior do que a presença de Deus que está em nós. E isso, queridos, não começou com Gideão. Isso começou lá atrás, com a sua família, com aquele povo oprimido, com aquele povo com medo, com aquele povo sendo roubado. Sabe, a mentalidade de escravidão tomou conta daquele povo. E Deus hoje talvez queira falar com você hoje. Deus está falando assim, para de se ver como você era, com o que você enfrentou. Eu tenho algo novo para a sua vida. A maior batalha está dentro da nossa mente. Não é aquilo que nós vivemos, mas é aquilo que nós carregamos dentro da nossa mente. Nós passamos a acreditar com base naquilo que nós vivemos, com base naquilo que nós conhecemos e não com base naquilo que a Bíblia diz que nós somos e que nós vamos viver. Hoje essa palavra é para você. Eu não sei se você foi rejeitado, se você foi fracassado, se você já errou, se você geralmente é criticado, mas Deus quer construir uma nova identidade com base naquilo que Ele escreveu a você. Você vai acreditar naquilo que aconteceu com você? Ou você vai acreditar naquilo que Deus diz sobre a sua vida? Nós precisamos decidir confiar na palavra que Deus tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, toca a nossa vida hoje com essa palavra, que nós possamos sair daquilo que nós vivemos e passemos a viver aquilo que Tu tem para nós, a Tua história, o Teu propósito, a Tua vida em nós. Que a nossa transformação, Pai, seja extraordinária. Assim como Tu tratou Gideão naquele tempo, trabalha a nossa identidade, Pai. Que nós possamos entender que Tu está preparando o nosso coração para uma missão poderosa. Senhor Jesus, que o nosso problema não seja a insegurança. Que o nosso problema seja só não ver. E que hoje os nossos olhos sejam abertos para perceber aquilo que Tu enxerga e não aquilo que nós queremos enxergar. Senhor, que a nossa vida seja alinhar a nossa visão com a Tua visão, para que nós possamos viver a Tua vontade em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém.